Uma vez alguém questionou essa canção, dizendo assim: isso é uma grande heresia. Porque como a gente pode dizer, coroamos ao Rei Jesus, ele já está coroado. Tem gente que é muito exigente mesmo, teologicamente falando, né? De fato, ele já está coroado. O problema é que tem muita gente, teologicamente falando, que enxerga mais a coroa de espinho do que a coroa real. E não tem nenhum problema, na minha opinião, nós nos lembrarmos que, embora ele esteja coroado, a coroa que ele tem não é mais a coroa de espinho, mas é a coroa real. Hoje nós ainda passamos por alguns sofrimentos nessa vida, mas a Bíblia diz que quando o céu se rasgar, na eternidade onde seremos recebidos por Ele, nós também seremos como Ele é. E aquilo que vemos hoje como um enigma, através de um espelho, naquela oportunidade, nós veremos face a face. Você pode reagir dizendo amém? Amém, irmão? Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 9. Vou ler do versículo 12 ao versículo 17. No final da ministração, eu quero compartilhar com você a presença de uma pessoa muito especial para nós hoje. Alguém que está vindo aqui pela primeira vez, ok? Pela primeira vez está vindo. Aliás, é a primeira vez que ela participa de uma celebração com o povo de Deus, uma celebração a Jesus. Eu estou falando da Cecília Lima de Almeida. No final da ministração, vocês terão o privilégio de conhecê-la. Adivinha para que time o pai dela torce? Você achou que era agora? De nada, não é verdade? Ele achou que era agora, pagou mico, né, gente? E ficou registrado lá na internet. Tem gente rindo de você agora, né? O pai da Cecília, o Tiago, ele também torce para o Vasco da Gama, né? Então, assim, está repleto hoje, né, gente? O outro já falou até glória a Deus. Vamos pregar a palavra, irmão? É melhor, né? Lucas capítulo 9. Quero ler a partir do versículo 12 e quero pensar com você, a partir desse texto, sobre o princípio da multiplicação. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 12. Para tentar ajudar você, eu coloquei aqui à frente a tradução conforme a Nova Versão Internacional. É óbvio que quando a gente projeta o texto aqui, não tira de você a responsabilidade de manusear a Bíblia que você carrega, mas apenas para facilitar, tendo em vista a diversidade de traduções que existem no nosso meio, tá bom? Então, Lucas 9, do versículo 12 ao versículo 17, a Bíblia diz assim: ao fim da tarde, preparados, amém ou não amém? Aliás, diga aí no seu lugar: Senhor, fale comigo agora. Amém. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e indo encontrem comida e pousada, porque nós estamos aqui num lugar deserto. Jesus, porém, respondeu aos discípulos: deem-lhes vocês mesmos algo para comer a esta multidão. E eles disseram: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão, seria impossível alimentá-los. E estavam ali cerca de 5.000 homens, óbvio que sem fazer a contagem de mulheres e crianças. Mas Jesus disse aos seus discípulos: façam todos se sentarem em grupos de 50. Tem até célula na distribuição dos pães e peixes. Faça os grupos ou a multidão se sentar em grupo de 50. Não mande embora. Interessante que os discípulos fizeram da forma como foram orientados e todos se assentaram. Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que pudessem servir ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Você crê que essa palavra pode habitar na sua mente e no seu coração? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, inunda mesmo esse auditório com a tua preciosa presença. Que não sejam lábios humanos falando, mas que sejam lábios humanos como instrumentos para que o Senhor fale nessa hora. Que não seja a voz do homem sendo ouvida, mas seja a voz do Senhor sendo escutada nesse lugar. Revela para nós a tua vontade a partir desse texto. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A partir do domingo que vem, dia 1º de julho, durante todo o mês de julho, eu quero desenvolver o que eu faço todo ano, pelo menos uma vez no ano, uma série de mensagens sobre mordomia cristã. Mordomia cristã nada mais é do que a habilidade que eu e você devemos possuir a fim de administrar bem os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. E é óbvio que quando eu falo de recursos, não me limito à questão financeira, a forma como você lida com o seu tempo, a forma como você administra a sua família, a forma como você lida com as habilidades que recebeu, os talentos, os dons espirituais, isso tudo precisa passar pelo terreno da mordomia cristã. Eu estou usando como base, óbvio, a Bíblia, mas um livro que tem me abençoado muito é o livro do pastor Robert Morris, da igreja de Gateway, ok? Ele escreve esse livro falando sobre uma vida abençoada. A partir de semana que vem, nós vamos, de alguma forma, habitar nessa série de mensagens, uma série bem curtinha, mas que eu penso que vai edificar muito a nossa fé. Hoje, eu quero olhar para esse texto, motivado por aquilo que temos vivido no que diz respeito aos desafios que encontramos enquanto terceira igreja batista. Eu quero olhar para esse texto e quero, a partir da perspectiva da fé, entender qual é o princípio da multiplicação. Olhar para esse texto e perceber a forma como Jesus conduziu a situação, uma situação envolvendo aquela multidão que precisava e esperava ser alimentada no deserto, habitar de alguma forma ou perceber a forma como Jesus lida, na minha opinião, é habitar numa profunda revelação no que diz respeito ao princípio da multiplicação. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já desejou que alguma coisa se multiplicasse. Aliás, eu não sei se você já experimentou na sua caminhada ou na sua jornada alguma coisa sendo multiplicado. No entanto, à luz da palavra de Deus, o texto que nós lemos hoje, eu trago boas notícias para você. E as boas notícias que eu trago é que, assim, Deus é um Deus especialista em multiplicação. Isso abençoa a minha vida. É óbvio que falar que Deus tem poder para multiplicar não deveria ser surpresa para nós, até porque a Bíblia traz vários exemplos sobre a performance de Deus no processo de multiplicação. Por exemplo, a Bíblia diz que multiplicou o azeite e a refeição de uma pobre viúva, a fim de que ela pudesse pagar as suas contas e alimentar a si mesma e seus filhos. A Bíblia diz que Deus multiplicou a força de inúmeros soldados israelitas, batalha após batalha, como também a Bíblia diz que Deus multiplicou 5 torradas e 2 sardinhas para alimentar uma grande multidão. Está mais do que claro que Deus é o mestre da multiplicação. A questão é, será que eu e você entendemos o princípio da multiplicação? E eu começo a habitar nessa perspectiva até o final de julho com muito cuidado, pisando em ovos. Porque eu sei que é um assunto por demais complicado, ainda mais quando se trata de um sacerdote falando, um pastor falando. Hoje nós vivemos um tempo de uma malfadada, nojenta teologia chamada teologia da prosperidade, que na verdade não é uma teologia, é um evangelho da riqueza, e essa malfadada ou esse malfadado discurso tem transformado em antipáticas palavras que deveriam ser consideradas como palavras santas, mas o fato de alguns se utilizarem de forma equivocada não me isenta da responsabilidade que eu tenho de dar a você princípios bíblicos a fim de que você se torne um bom mordomo no serviço do Senhor. Amém, gente? Não deveria ser estranho perceber a forma como Deus trata com a multiplicação. Aqui, especificamente, em Lucas capítulo 9, me parece, gente, que existe, assim, uma revelação profunda para nós. Aqui nós estamos encontrando o relato, e a Bíblia que eu tenho, a letra é bem pequenininha, eu acho que eu estou ficando velho, porque eu consegui enxergar com mais facilidade.
Lucas capítulo 9, versículo 12, nós lemos acerca de uma milagrosa multiplicação, quando cerca de 5.000 homens, acompanhados de mulheres e crianças, foram alimentados. E é interessante, uma curiosidade digna de nota, é que este é o único milagre feito por Jesus que é narrado tanto em Mateus, Marcos, Lucas, como em João. Nenhum outro milagre que Jesus fez é repetido pelos 4 evangelistas. A multiplicação, e a primeira multiplicação dos pães e peixes, é o único milagre que, de alguma forma, está habitando nas páginas dos 4 evangelistas. Diz o texto bíblico que o dia se findava. Alguns comentaristas do Novo Testamento afirmam que os discípulos estavam preocupados em despedir a multidão. Por quê? Porque a fome daquele povo poderia inquietar, e aquele povo agora inquieto poderia comprometer o ensinamento que estava sendo compartilhado pelo mestre, e para evitar qualquer constrangimento, eles agora olham para Jesus e dizem: despeça a multidão, mande esse povo para casa, nós estamos num lugar deserto. Porém, ao invés de mandar a multidão embora, o que foi sugerido pelos discípulos, a Bíblia diz que Jesus orienta-os a dar àquele povo, àquela multidão, algo para comer. Diz o versículo bíblico que os 12 puseram diante da multidão suas poucas reservas, e no final houve mais do que o suficiente para alimentar absolutamente todo mundo. Eu olho para esse texto e retiro desse texto, assim, um alento para a minha alma. Eu gostaria que você enxergasse nessa noite com os olhos da sua mente. Já dizia o saudoso pastor John Stott, pregador inglês, falecido no ano de 2010, que a arte de todo pregador deveria ser transformar os ouvidos dos ouvintes em olhos, a fim de que os ouvintes pudessem enxergar a verdade que estão ouvindo. Então, assim, queria sugerir que você enxergasse com os olhos da sua mente o que aconteceu naquele dia. Depois que os discípulos entregam para Jesus os 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que Jesus abençoou o alimento, começou a parti-los e em seguida entregou os pedaços de pães e peixes aos discípulos, para que os discípulos pudessem servir a multidão. Volta ao slide, por favor. Eu pedi para sublinhar exatamente para que você pudesse perceber. Os discípulos dizem: temos apenas 5 pães e 2 peixes. É óbvio, quando você vai fazer a leitura de João, capítulo 6, João vai trazer um detalhe que Lucas não traz, de que naquela multidão existia um garoto que tinha 5 pães e 2 peixes. E qual é a saída? William Barclay, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, ele afirma que Lucas não se preocupou em especificar como foi o processo. Possivelmente os discípulos entregam para Jesus porque eles receberam do garoto, mas o extraordinário está exatamente aqui. A Bíblia diz que os discípulos assim fizeram. Todos se assentaram e Jesus, tomando os 5 pães, entregou-os aos discípulos para que os discípulos pudessem servir ao povo. A primeira grande lição que eu destaco, e que na minha opinião é um princípio para entender o mistério da multiplicação, é que a multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus, mas a multiplicação aconteceu nas mãos dos seus discípulos. Está entendendo, irmão? Então, pelo menos diz que está vivo e reage. Nós temos a tendência de eliminar a participação do homem nesse processo da multiplicação. Nós temos a tendência de alimentar a mente com aquele desfecho hollywoodiano. Mas o que o texto está nos mostrando é que a multiplicação não aconteceu enquanto Jesus agradecia. A multiplicação aconteceu enquanto os discípulos distribuíam. Logo, o princípio da multiplicação requer de mim e de você entender que a multiplicação não aconteceu nas mãos do mestre, mas a multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Foram os discípulos que, após receberem de Jesus os pedaços, vivenciaram os pães e peixes sendo distribuídos e mesmo assim não sendo esgotados, irmãos. Que mistério extraordinário! Que processo! Distribuo, não acaba, e no final ainda recolho o que sobra. Quer uma economia melhor do que essa?
O problema é que a gente quer economia, mas não quer submeter a aula da economia. Não existe como se formar em determinada matéria sem se submeter aos processos de aprendizagem da matéria. Nós queremos o milagre, mas não queremos submeter a premissa do milagre. Nós queremos a bênção, mas não queremos desfrutar da presença do abençoador. Bênção sem abençoador, na verdade, não é bênção, porque mais do que a bênção é ter a presença do abençoador. A conclusão do texto diz que todos comeram, ficaram satisfeitos e, além de tudo, os discípulos recolheram pedaços que sobraram. Eu digo isso com tristeza, infelizmente, eu ainda convivo com muitos que não entenderam. Infelizmente, eu ainda convivo com pessoas que não entenderam que a matéria-prima necessária para a multiplicação acontecer já está em nossas mãos. Não importa se são 5 pães e 2 peixes. Foi Deus que me deu? Então é suficiente para fazer o que Ele quer. Aleluia. O milagre acontece, irmãos, quando os pães estão aqui. Infelizmente, muitos ainda não entenderam que a matéria necessária, o cenário adequado para que o milagre ou a multiplicação aconteça, já está em nosso poder. Já está sob a nossa mordomia, a nossa administração, e eu digo isso com muita propriedade, peço que você vibre com isso. Por quê? Porque quando eu olho para esse texto, a partir dessa perspectiva de que o milagre ou a multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus, mas aconteceu nas mãos dos discípulos, a conclusão que eu chego é que não importa se você tem apenas um filho, Deus pode, deste único filho, tornar você pai de uma grande multidão, a exemplo de Abraão. Não importa, de alguma forma, se você tem apenas um bocado de azeite na botija, Deus pode, desse pouco de azeite, manifestar o princípio da multiplicação, enchendo todas as vasilhas necessárias para que todas as necessidades sejam supridas. A multiplicação pode acontecer a partir daquilo que já temos em mãos. Isso é uma palavra de fé. Ontem eu coloquei, a Eduarda é a minha mais velha. Eu e a Aline e Eduarda assistimos um filme, assim, um filmaço. Eu sugiro você que é jovem, ok? Assim, que é muito frio na fé, que fica na aba da fé do seu pai, entendeu? E que vai entrar na universidade. Eu sugiro que você assista aquele filme, porque é um filme extraordinário, uma questão de fé. É o nome do filme. Que filmaço, gente! Uma menina que quer se formar em biologia, então vai para a universidade e o seu professor de biologia é evolucionista. Acredita que a vida humana é resultado de uma evolução e não de um criacionismo bíblico. E agora o pai dela... Não, eu não vou contar o filme, assiste. Que filmaço! Mas é interessante que uma cena me chamou a atenção. Que é quando aquele evolucionista questiona dizendo assim: como é que você prova a existência de Deus? Tudo para vocês é fé, e fé é subjetivo. Fé é subjetivo para quem não conhece a Deus, porque para quem conhece Deus, fé é o combustível que alimenta em mim a certeza de que Ele é infinitamente poderoso para fazer além das minhas expectativas. Fé é subjetivo para quem não tem relacionamento, porque quem conhece, a fé alimenta dentro de mim a convicção de que podem existir leões, não tem problema, eu não serei atingido, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, podem mesmo acontecer várias tragédias, mas eu serei protegido pelo meu Deus. Isso é fé, irmão. Fé é subjetivo para quem não tem relacionamento com Deus. Para quem tenta explicar Deus pela razão humana, você não acha que é muita prepotência da sua parte tentar com essa razão limitada e descrever um Deus que é ilimitado?
A multiplicação não aconteceu nas mãos do mestre, a multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos. Para o Deus especialista em milagre, qualquer quantidade pode se transformar no suficiente para que as necessidades sejam supridas e o nome dele seja exaltado. Tudo tem a ver com o nome dele. É o nome dele. Mas eu encontro uma segunda lição nesse texto. A segunda lição é que algo precisa ser abençoado antes que possa ser multiplicado. A Bíblia diz que Jesus pega os pães, mas ele dá graças. Você não valoriza o que Deus já te deu e está esperando que ele te dê mais? A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Quem é filho mimado no pouco vai se tornar filho mimado no muito. Quem é insatisfeito com o que tem nunca terá o suficiente para se sentir satisfeito. Dá um glória aí, irmão. Algo precisa ser abençoado antes que possa ser multiplicado. O que muitos cristãos ainda não entenderam é que antes que talentos, dons, habilidades, riquezas possam ser multiplicados, tudo isso precisa ser consagrado. Em outras palavras, antes de ser multiplicado, precisa ser consagrado ao Senhor. O texto está nos dizendo que ao pegar os pães e peixes, Jesus olha para o céu e agradece, abençoa. Conheço inúmeras pessoas que nunca desfrutaram do privilégio. Eu conheço inúmeras pessoas que nunca desfrutaram da alegria de experimentarem algo em sua vida sendo multiplicado. E geralmente a razão sempre é a mesma. Porque eles nunca desfrutaram de multiplicação simples, porque eles nunca consagraram ao Senhor aquilo que possuem. A sua família não é sua, é dele, ele que te deu. Essa blusa que você está vestindo não é sua, é dele, ele que te deu. A vida que você está vivendo não é sua, é dele, ele que te deu. Do Senhor é a terra, a plenitude, o mundo e todos quanto habitam no mundo. Não existe nada em nenhum metro quadrado desse universo que não seja dele. Ele é dono de absolutamente todas as coisas, coisas que existem no céu e coisas que existem na terra. Ele é tão poderoso que a própria Bíblia dá testemunho dizendo que quando Cristo voltar, todo joelho terá que se dobrar e toda a língua terá que confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Dons, talentos, habilidades, riquezas, família, tudo deve ser abençoado para que possa ser multiplicado. Um grande exemplo disso, e eu poderia citar sem problema, é a experiência de uma mulher chamada Ana. Você deve conhecê-la. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a Bíblia diz que Ana era uma das duas esposas de um cabra chamado Eucana. Eucana tinha Ana e tinha Penina. E o texto assim, é muito específico, porque o texto diz que Penina tinha dado filhos a Eucana e Ana não. E quando você lê o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, você percebe que o Eucana, todos os anos tinha que subir à cidade de Siló, até porque ele precisava levar consigo a sua família para cumprir com as suas obrigações religiosas, adorando e prestando sacrifícios a Deus. Mas a Bíblia diz que todo ano, quando a família se reunia, a Penina mangava de Ana, zoava, zombava, entendeu? Caçoava, encarnava. Você já entendeu? Ah, ok. Todo ano, ao subir para Siló, levando consigo as esposas e os filhos, a Bíblia diz que agora Ana tinha que conviver com o desprezo de Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. É interessante que fica claro no texto que a esterilidade de Ana não era resultado de uma anomalia, de uma patologia. A Bíblia diz que o Senhor tinha deixado Ana estéril.
E agora, porque não conseguia dar filhos, ela recebe a zombaria e provocação da sua rival. E isso acontecia anos após ano, até que Ana, com a alma amargurada, chorando muito, entra no templo e ora ao Senhor, fazendo o seguinte voto: Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, e se te lembrares de mim e me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Eu fico ouvindo esse voto e falo assim: nossa, que voto de louco. Porque se ela é zoada porque não tem filho, agora vai dizer que se receber filho vai perder o filho, vai devolver? O problema é que a gente ainda não aprendeu que no reino de Deus ganha quem perde. Quem perde a vida acha a verdadeira vida. Se te atentares para a humilhação da tua serva e lembrares-te de mim, me dando um filho, eu dedicarei ao Senhor. Que coisa extraordinária. Algo precisa ser abençoado antes que possa ser multiplicado. A Bíblia diz que no ano seguinte, Deus se lembrou de Ana. Ela engravidou, deu à luz a um garoto cujo nome dado foi Samuel. E Ana agora devolve Samuel, cumprindo o voto, abençoando o presente que recebeu. É interessante que Ana cumpre o voto, Ana consagrou, Ana entregou Samuel para o serviço de Deus, e porque fez isso, Ana experimentou o princípio da multiplicação. Se você continuar lendo o capítulo 2, você vai perceber que aquela que não tinha um filho, porque recebeu e abençoou, agora recebe do Senhor mais 3 filhos e 2 filhas. Eu nunca vi uma multiplicação de 500%. Tudo porque entendeu o mistério de que o que eu tenho, antes de pedir a multiplicação, eu devo consagrar. Consegue entender, gente? Andréia está lá atrás fazendo assim, ó, vou terminar. Está tão empolgado. Eu vou terminar. Terceira lição e última, que eu olho no texto. A primeira, você não se lembra. Você não foi esperto, não tirou foto. Assim, fiz um curso, irmão, semana toda para tentar fazer um slide, você desprezou. Nem tirou uma foto. Eu estava até preparando assim para fazer uma carinha para sair junto na foto. O milagre não acontece nas mãos de Jesus. O milagre acontece nas mãos dos discípulos. Segundo, algo para ser multiplicado, primeiro precisa ser. Mas qual é a terceira lição? Somente o que é dado, entregue, doado, pode ser multiplicado. Eu nunca vi semente guardada no armário produzir fruto. A propósito, uma fala inédita. Eu só conheço um, que de um grão de milho consegue transformar numa espiga de milho. E o nome dele é Jesus. A pá dele sempre é maior do que a nossa própria pá. Somente o que é dado pode ser multiplicado. No exemplo em que eu e você estamos habitando, de Lucas 9, a multiplicação dos pães, os discípulos tinham os pães e os peixes. Concordam, sim ou não? Os pães e os peixes. E é interessante, Starlone, eu gosto de citar o seu nome na mensagem, porque quem escuta pela internet, assim, nossa, tem esse cara famoso lá na terceira igreja, né? Starlone. Coitado. Ele não imagina quem seja. Você é rico, cara. Dá graça. Óbvio. Pensou que fosse o quê? De beleza? Não, não é não. Os discípulos tinham os pães e os peixes. E pensa aqui comigo, só um pouquinho. Se aqueles discípulos tivessem simplesmente comido entre eles os pães e os peixes, teriam permanecido apenas 5 pães e 2 peixes. Conseguiu entender o mistério, o princípio? Eles também, por certo, deveriam estar com fome. Eles eram 12. E se fosse como alguns, nós estávamos lá na reunião da comissão e alguém disse assim, quantos quilos tem uma cadeira dessa de plástico? Aí alguém disse assim, será que são 10 quilos? Nós olhamos para a pessoa assim, só se você estiver em cima. Aí não são 10, são 200, né? Já imaginou quem é que falou isso lá na comissão, né?
Você pagar a picanha no final de celebração, eu falo para você, no pé do ouvido. Se os discípulos se atrevessem a comer os pães e os peixes entre eles, os 5 pães e 2 peixes permaneceriam sendo o quê? 5 pães e 2 peixes. Pense comigo, se aqueles alimentos não tivessem sido doados, eles jamais teriam sido o quê? Multiplicados, gente. A história seria marcada por algumas poucas pessoas se alimentando, em vez de inúmeros estômagos sendo fartos e 12 cestos sendo cheios. Os pães e peixes que existiam tinham que ser doados para que pudesse ocorrer a multiplicação. Eu quero concluir este tópico e partir para a conclusão do sermão. Eu concluo este tópico me lembrando a você de uma experiência do Antigo Testamento, que me parece que é o retrato pintado de que somente o que é dado pode ser multiplicado. É óbvio que eu estou falando de uma história que aconteceu aproximadamente 800 anos antes de Cristo, uma história vivenciada num cenário de seca, de pobreza, de desnutrição, um cenário de fome, um cenário de desespero, um cenário de morte. Este era o cenário da vida daquela viúva que vivia na cidade de Sarepta. É interessante porque o local onde a história dessa viúva se passou era a terra árida de Sarepta. A seca que Elias, o profeta de Deus, havia pedido em oração, havia se espalhado pela região litorânea de Israel, chegando até Sarepta, e essa viúva não tinha parentes que pudessem ajudá-la. Essa viúva precisava sustentar a si mesma e o seu filho pequeno. Essa mulher, em cuja despensa quase não havia mais alimento, estava destinada a morrer com seu filho antes que o sol nascesse no dia seguinte. E a Bíblia diz que ela e o filho, a um passo da morte, quando eles se encontram com o último feixe de gravetos para acender o fogo, e acendendo o fogo, assar o último pão que poderia ser feito com o seu último punhado de farinha e as suas últimas gotas de azeite. Nesse cenário, aparece o profeta Elias, cansado da viagem, se aproxima, cumprimenta aquela mulher e lhe pede água. Você lembra do texto? A Bíblia diz que, apesar do seu desespero, ela foi capaz de sentir alguma compaixão pelo homem de Deus. Ela foi buscar água para Elias, porém, quando ela vai buscar água, o profeta, ele pede um pedaço de pão. E ela olha agora para o profeta e revela a gravidade da sua situação. A Bíblia diz que ela explica: olha, eu só tenho um punhado de farinha, e se eu não fizer um pão para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. O que eu tenho não tem como compartilhar. É insuficiente para manter a mim e meu filho vivos. Mas mesmo após ouvir sobre o sofrimento daquela viúva, a Bíblia diz que Eliseu pediu um pedaço de pão. Irmãos, assim, eu de fato sou o cara assim, me vejo como alguém assim, pé no chão. Eu sou completamente contra essa exploração da fé que existe em todos os cantos do universo. E talvez você, assim como eu, pensaria da mesma forma. Eu, quando leio esse texto, sabe qual é o pensamento que vem na minha mente? Eu não tenho problema de dividir. É óbvio que não tem nada de espiritual nele. Mas quando eu vejo uma mulher com um filho morrendo, e agora a única a chance de sobreviver é usar o bocado de farinha que sobrou e assar um pão, e agora vem o homem de Deus dizendo assim: pega a farinha e faz para mim. A conclusão que eu chego não é chamá-lo de homem santo. Talvez você, assim como eu, naturalmente se zangaria e perguntaria: como você se atreve a pedir um pedaço de pão para comer para alguém que está morrendo? Que absurdo! Mas a Bíblia diz que Eliseu exigiu a refeição em primeiro lugar. No entanto, aqui está a grande chave do texto. Não tem nada a ver em você pegar o bocado de farinha e entregar para o profeta. Pode ficar tranquilo que você não vai ser assaltado em nome de Deus.
Mas aqui está a chave do texto. Aquele cenário não tinha nada a ver com o profeta Elias, não, Eliseu não, Elias, eu estou falando de Eliseu, né? Eu falei Elias. Sei lá, você também não prestou atenção, então sim, é o Elias. Mistura às vezes as coisas, né? É porque o Eliseu multiplica o azeite da viúva de um dos discípulos dos profetas, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Eu estou no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Estou lá atrás. Mas é interessante que aqui está a grande chave do texto. Aquele cenário não tinha nada a ver com Elias. Aquele cenário tinha tudo a ver com a viúva. O milagre da multiplicação estava prestes a aliviar o desespero daquela viúva e, além disso, ela aprenderia uma grande lição espiritual com toda aquela experiência. Somente o que é dado pode ser multiplicado. Jesus sobe em um dos barcos e diz para os discípulos: vocês não conseguiram pegar peixe a noite toda? Lance do outro lado. A Bíblia diz que quando eles lançaram, pela palavra do mestre, eles puxaram a rede cheia de grandes peixes. Era tanto peixe, a rede não se arrebentou. E a Bíblia diz que eles tiveram que chamar os barcos ou os pescadores vizinhos para aproximarem outros barcos para dividir a quantidade do peixe na rede. Quem pega a pescaria que Deus dá e tenta guardar somente no seu barco, corre o risco de morrer afogado, porque o barco vai afundar. A pescaria que Deus nos dá, irmãos, é com a missão, é com o tratado missiológico de que através do nosso barco, os barcos vizinhos também recebam a provisão de Deus. Lembre-se que a multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos e não nas mãos de Jesus. Lembre-se que antes de experimentar a multiplicação, algo precisa ser consagrado e abençoado, mas nunca se esqueça que somente o que é dado pode ser multiplicado. Eu tenho absoluta certeza que é por isso que Jesus afirmou: deem e será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem para medir, vocês também serão medidos. Qual é a guisa de conclusão? Bem-aventurados misericordiosos, porque quando necessitar de misericórdia, alcançarão misericórdia. Qual é a guisa de conclusão? A guisa de conclusão é: a alma que é generosa prospera, e aquele que atende, quando necessitar, também será atendido. Qual é a guisa de conclusão? A guisa de conclusão é: Deus nunca deixará faltar o suficiente para que a gente continue vivendo debaixo da provisão dele. Que Deus nos abençoe muito. E que Ele nos faça entender o princípio da multiplicação. Irmãos, assim, eu quero agradecer. Obrigado, Jesus. Porque pregar sobre isso sem tocar em dinheiro, só se for mesmo pela unção do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus diz isso. Eu tenho certeza que o que saiu dos meus lábios não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. E porque tem a ver com Ele, durante essa semana, vai gerar vida na sua vida. Que o que você tem se multiplique. Mas não se multiplique para você ficar orgulhoso e achar que as bênçãos que Deus te dá torna você melhor ou pior. Que o que você tem se multiplique, para que, se multiplicando, você tenha o suficiente para você mesmo e tenha condições de se tornar urgentemente a resposta de Deus para a visão que Deus deseja realizar na face da terra. Que Deus nos abençoe. Palmas para Ele. Palmas para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. É água de coco? Não, né?